Bom dia, meus amados. A paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, terça-feira, dia 1º de dezembro, a igreja celebra o dia, o dia de Santo Elígio e do Beato Carlos de Foucauld. Beato Carlos Foucauld. Santo Elígio e Beato Carlos Foucauld. Também conhecido como Carlos de Jesus, né? Beato Carlos Foucauld. Histórias bastante distintas, né? Em épocas diferentes. São Carlos, o Beato Carlos Foucauld, Carlos de Jesus, também conhecido, ele nasceu no ano de 1858, né? Ele foi beatificado, né? Ele foi assassinado no ano de 1916, né? Aos 6 anos, o Beato ficou órfão, né, de seus pais e foi criado por uma irmã cristã de um mosteiro, com a ajuda também da avó, né? Então, desde cedo ele já teve essa educação cristã que ele teve logo desde cedo, né? Mas ele na adolescência acabou se desviando de sua religião, né? Acabou indo para o mundo, as farras, para as festas, né? Mas em um determinado momento de sua vida, ele também, além de estar neste mundo, no mundo, ele procurava conhecer quem era Cristo. Ele às vezes se perguntava se Deus existia, por mais que tivesse tido uma formação cristã, ele tinha dúvidas. Quantos de nós ainda tem dúvida? Então, meus irmãos, ele teve uma visão, né? Depois de muito tempo nessa vida assim desregrada, ele teve uma visão assim de Deus, revelou a sua vocação, né, para ele, a vocação que Deus queria para ele, que Deus revelou a ele que ele deveria imitar Jesus, né, numa vida silenciosa, retida. Então ele procurou fazer isso, ter uma vida de oração, uma vida de adoração. Então ele se tornou padre, né? Ele se tornou padre e é engraçado que ele foi assassinado, né, em 1916 por assaltantes, porque ele pregava sobre um tesouro, só que este tesouro era a Eucaristia. O tesouro que tanto ele falava, né? Era a Eucaristia. Então, assaltantes e mataram ele em busca de saber quem era esse tesouro, né? Que na verdade era a Eucaristia. É muito linda a história do Beato Carlos de Jesus, né? Como conhecido. Mas Carlos Foucauld, coisa assim. E o Santo Elígio, né? Que nasceu no ano de 588, também conhecido como Eloy, né? Nome de Eloy. Um grande ourives, aprendeu cedo a profissão de ourivesaria, né? E é incrível que ele foi tão dedicado a esse trabalho que se tornou um dos grandes ourives do reino, né? Do império. Construiu tronos de ouros, mas também ele se dedicou à vida religiosa, começou a construir relíquias dos santos, né? Relíquias dos santos. E também conhecido por ter restaurado o túmulo de São Diniz, né? O túmulo de São Diniz. Ele fundou mosteiros, teve muitos trabalhos, né? Teve muitos trabalhos, assim, muitas obras para a evangelização.
E quando o rei morreu, ele se entregou verdadeiramente à vida religiosa, né? Se tornou padre, foi consagrado bispo, e assim foi levando a sua vida ajudando os pobres, né? Em prol dos pobres, né? Muito linda. Meus irmãos, o evangelho de hoje está no livro de São Mateus, capítulo 15. Capítulo 15, versículos do 29 ao 37. Mateus 15, do 29 ao 37. Naquele tempo, partindo daí, Jesus foi para as proximidades do mar da Galileia. Tendo subido a uma montanha, ali se assentou, e numerosas multidões foram a ele, levando consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. Puseram todos aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão ficou maravilhada ao ver mudos falando, aleijados sadios, coxos andando e cegos enxergando. E deram glória a Deus de Israel, chamando seus discípulos para junto de si. Jesus lhes disse: Tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero deixá-los ir embora com fome, porque poderiam desmaiar pelo caminho. Os discípulos lhes disseram: Neste deserto, onde conseguiremos tantos pães para matar a fome de tamanha multidão? Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Ele mandou que a multidão se sentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, e depois de dar graça, partiu e entregou aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha que lindo. Aqui na continuação, no versículo 38, vai dizer: Os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas, meu irmão, olha que milagre Jesus fez. Que ensinamento ele nos dá hoje. É lindo ver que Jesus, quando chegou nesta região da Galileia, numerosa multidão se aproximou de Jesus, levando todo tipo de doentes, coxos, cegos, aleijados, pessoas com diversas doenças. E olha que lindo, essas pessoas doentes foram colocadas aos pés de Jesus. E Jesus as curou a todos. Vejam, meus irmãos, que ensinamento Deus nos dá hoje. O que temos na nossa vida para colocar aos pés de Jesus? O que nós temos? Qual dificuldade, qual enfermidade nós temos na nossa vida para colocar aos pés de Jesus? Para que Jesus possa colocar as mãos sobre esta nossa enfermidade e curar-nos da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, da nossa falta de piedade, falta de perdão. Meu irmão, o que nós precisamos colocar aos pés de Jesus? O que nós temos para colocar aos pés de Jesus, para que possamos ser curados por Ele? Olha que lindo que essas pessoas trouxeram e colocaram aos pés de Jesus.
E aqui fala que as multidões ficaram maravilhadas ao ver mudos falando, aleijados sadios, coxos andando e cegos enxergando. Deram glória a Deus de Israel. É lindo isso. Quando nos colocamos aos pés de Jesus, Ele nos cura, Ele nos liberta de nossos vícios, Ele nos renova, Jesus nos renova a ser uma nova criatura, um novo filho, um novo servo. Sim, meus irmãos, quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, coisa nova acontece em nossa vida. Vem uma renovação espiritual grandíssima, grandiosa. E precisamos experimentar. E só vamos experimentar a cura, a libertação, quando nós reconhecemos a nossa miséria, os nossos defeitos, as nossas falhas e nos colocamos aos pés de Jesus, para deixar Jesus nos curar, para deixar Jesus nos libertar, nos dar a nossa salvação. Nos coloquemos aos pés de Jesus. E Jesus fala aqui: tenham compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tem com o que comer. Não quero deixá-los ir embora com fome, porque poderias desmaiar pelo caminho. Olha o que Jesus já fala. Já sabia que aquele povo estava ali com ele, ouvindo, se alimentando da graça, se alimentando da palavra. E podem prestar atenção que o povo não se importava. Não se importavam com a fome, não se importavam que estavam longe de seus familiares, mas queriam estar com Jesus, ouvindo e se alimentando do que saía da boca de Deus, saía da boca de Jesus. E Jesus se compadeceu daquele povo e seus discípulos disse: temos aqui sete pães e alguns peixinhos. E ele mandou a multidão se sentar e pediu o auxílio dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para que pudesse assim realizar a obra, o milagre, coisa que nenhum outro profeta foi capaz de realizar neste mundo. Dividir 7 pães e alguns peixinhos para mais de 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Ou seja, meus irmãos, podemos perceber que foram contados 4.000 homens. Com certeza esses homens estavam com suas esposas. 4.000 mulheres, 8.000 pessoas fora as crianças. Mas aqui não fala a quantidade, fala mais de 4.000 homens sem contar mulheres e crianças. Veja o tamanho do milagre que Jesus realizou. Veja e perceba que Jesus tem milagre maior ainda para realizar em nossas vidas. Jesus tem um milagre grande para realizar em nossa vida, na sua vida, na minha vida. Mas para isso, precisamos, meu irmão, fazer como essas pessoas, trazer aos pés de Jesus a nossa dificuldade, o nosso problema, a nossa miséria, os nossos vícios, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, a nossa falta de compaixão, e colocar aos pés de Jesus para sermos curados e libertados de todo orgulho humano. Então, meu irmão, que neste dia, nesta terça-feira, a exemplo do que Jesus nos ensina hoje, todas essas pessoas que foram curadas por Jesus, porque se colocaram aos pés, foram colocadas aos pés de Jesus, também possamos nos colocar aos pés de Jesus e colocar tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos leva ao desespero deste mundo,
meus irmãos, que hoje coloquemos aquilo que nos perturba, aquilo que ainda não conseguimos nos libertar, algum vício, alguma ação que não agrada a Deus, alguma enfermidade que muitas das vezes, irmão, pode estar te afetando de uma maneira principalmente psicológica e não só física. Muitas das vezes pode estar desenganado pelos médicos, mas o médico dos médicos está aqui à tua espera, à minha espera, à nossa espera, esperando nós nos colocar aos pés dele, para que ele possa nos curar, nos libertar, meu irmão. Veja que o exemplo deste evangelho, Jesus nos espera, está ali, esperando que nós possamos levar os nossos problemas, a nossa vida aos pés dele. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Uma santa terça-feira a todos. Deixe seu like, não esqueça de deixar o seu like. O seu like é importante para recomendar este vídeo. Compartilhe com os teus amigos, com os grupos de WhatsApp. Se inscreve no canal que ainda não foi inscrito. Um bom dia a todos.